estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é uma alegria estar mais uma vez aqui com você para continuarmos o estudo de O Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 66 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Nós estamos no capítulo 17 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o sexto programa que nós vamos estudar, ou estamos estudando, a formação dos médiuns. Especificamente, o desenvolvimento da mediunidade. O tema é amplo e abordado por Kardec por diversos ângulos. Por isso, o capítulo é denso e há necessidade de nós irmos passo a passo para compreendermos o pensamento do codificador dentro desse momento de vida do indivíduo, que é o desenvolvimento da mediunidade. Para a maioria das pessoas, é um momento de grande sensibilidade, para alguns, de grande vulnerabilidade. Quando a faculdade mediúnica surge na juventude, a questão ainda fica mais delicada, porque soma-se a uma natural imaturidade do jovem com as percepções e sensações decorrentes de uma sensibilidade extrasensorial. Então, realmente, é um momento muito delicado da vida de qualquer pessoa e que precisa ser muito bem observado. O jovem médio ou médio iniciante precisa de orientações muito seguras a fim de que ele possa aproveitar, seguir no trabalho da mediunidade. Muitos afastam, abandonam, porque não conseguem compreender a importância da atividade mediúnica. A orientação que o médium receba, conforme ela é dada, pode fazer com que ele abrace a tarefa ou ele se afaste da tarefa. Então, aquelas pessoas que são responsáveis pela condução e orientação do médium em desenvolvimento nos grupos mediúnicos, deve ter sempre em mente que está lidando com um material humano muito delicado, num momento de vida de excepcional valor para ele, quando ele assume na vida terrena efetivamente os compromissos que contraiu ou assumiu ainda na vida espiritual. O desenvolvimento da mediunidade é o encontro do planejamento com a realização. O planejamento que foi feito na vida espiritual e a concretização de algo na vida material. Por isso, é um período que precisa de muito alerta, de muita atenção, porque essa vulnerabilidade que nós mencionamos, ou seja, a expansão das percepções psíquicas, faz com que o indivíduo perceba muito mais a dimensão espiritual. E a dimensão que nos rodeia nem sempre é a mais elevada. E quando nós falamos em desenvolvimento da mediunidade, nos recordamos de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel. A lição de número 52, intitulada por esse elevado mentor de dons. A mediunidade é chamada de dom. Kardec utiliza essa expressão. A certa altura, os espíritos mostram que, na verdade, é uma faculdade humana, mas não pode ser desconsiderada como uma oportunidade de elevação para o indivíduo. E o Espírito Emmanuel
na mensagem 52, Dons, comenta o seguinte versículo da Epístola de Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Comenta Emmanuel: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta, para que ela se nos abra, segundo as recomendações evangélicas. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram os da sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus, entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Se nós pretendemos o desenvolvimento da mediunidade, é importante começarmos o desenvolvimento da nossa personalidade para melhor, a fim de que nós possamos nos sintonizar com a maior gama de espíritos elevados e assim possamos atuar junto deles, colaborando, e que eles possam suprir nossas deficiências e dificuldades na realização do bem. Os espíritos superiores não pretendem ter consigo anjos, nem aqueles que lhes são servis, sem raciocínio nem razão. Eles compreendem a nossa infância espiritual, estão conosco para nos auxiliar. Cabe a nós o esforço para nos aproximarmos deles, bater a porta para que ela se abra. Então, todo aquele que deseja ampliar seus potenciais psíquicos vai ter, sim, o apoio de um abnegado mentor, mas ele precisa demonstrar, pelo seu esforço, pela sua humildade e dedicação, que pode gozar da confiança de elevados benfeitores, a fim de que possam colocar nas mãos dele, do médium, tarefas mais amplas, responsabilidades mais dilatadas, como colocar na mão de crianças inexperientes os grandes dramas humanos. Muitos pretendem a mediunidade para evidência e ganhos pessoais. Essa é a grande ilusão. A mediunidade existe para o progresso do indivíduo e para que ele trabalhe em benefício do próximo, e assim colaborar na própria transformação do planeta. Mas se nós pretendemos auxiliar
nas grandes dificuldades das pessoas que se nos apresentam, é necessário o nosso amadurecimento. No item 212 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, falando das dificuldades do intercâmbio mediúnico, sobretudo na fase do desenvolvimento da mediunidade, ele diz que se é importante não cair o médium sem querer na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Allan Kardec coloca que um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento da mediunidade é a obsessão. Nesse trecho, Kardec coloca uma ideia de excepcional elevação. Se é importante o médium não cair sem querer na dependência dos maus espíritos, é importante que ele não caia por espontânea vontade. Como é que a gente cai por espontânea vontade na mão dos espíritos inferiores? Quando nós já temos consciência do nosso dever e de nossa responsabilidade. Então, nós estaremos jungidos a uma consciência que fará com que nós nos sintonizemos com espíritos inferiores. E é essa consciência que mais tarde vai nos cobrar pela atitude infeliz. E continua o codificador. Preciso, pois, se torna que o imoderado desejo de escrever não leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer com que o imprudente lhe pague caro os serviços. Kardec adentra um tema aqui de extrema delicadeza. Se o médium pretende o desenvolvimento da mediunidade, ele deve buscar as elevadas orientações. Muitas pessoas não aceitam que o desenvolvimento da mediunidade está aliado a uma transformação moral. Ficam fixados apenas no aspecto do fenômeno. E é então que muitos médiuns ou grupos se afastam do estudo, do comprometimento com a transformação moral, começam a desenvolver práticas exóticas, extravagantes em termos de mediunidade. Criam aquilo que se pode dizer uma reunião mediúnica à moda da casa. Ou seja, a pessoa acredita que ela tem condições de criar um sistema próprio de comunicação com os espíritos, e muitas pessoas se afastam, inclusive, das orientações espíritas, porque acham as orientações espíritas monótonas, cesseadoras, porque querem fazer do seu jeito. Mas quando a gente assume certas responsabilidades de querer agir por conta própria, é o que Kardec diz aqui, nós estamos buscando a assistência do primeiro que aparece. Porque para eu ter a assistência dos benfeitores espirituais, eu preciso me esforçar através da prática do bem, do amor, da caridade, do estudo, da humildade. Mas se a minha vaidade faz com que eu reconheça que as minhas capacidades ou deduções são superiores às dos elevados espíritos que se comunicam através de médiuns sérios ou do próprio Allan Kardec, eu estarei me vinculando a espíritos de natureza que desejam o divisionismo, fogem da humildade, fogem da caridade. Muitas vezes nós vemos isso. As pessoas aceitando certas práticas mediúnicas que se contrapõem diretamente
com a doutrina espírita, e isso fazendo dentro de uma instituição que se propõe a ser espírita. Se a pessoa coloca na instituição que dirige a legenda Centro Espírita, significa que ele está assumindo um compromisso com os postulados de Allan Kardec, o Espiritismo. E se assim o é, ele deve fazer todo um esforço para que a prática mediúnica seja aquela orientada por Allan Kardec. Porque se não for, pode ser até muito válida, mas não será espírita. E é aí que surgem os exotismos, as extravagâncias em termos de mediunidade, que é exatamente o que Kardec está dizendo. É você se dirigir ao primeiro espírito que apareça, ou seja, que se contrapõe às orientações elevadas. Então, é o primeiro que aparece. Ele te dá uma inspiração. Agora eu vou fazer a reunião mediúnica assim. E muitos chegam a dizer, tal livro é superado, Kardec está superado. Porque a pessoa, na verdade, está querendo se impor sobre uma doutrina. Então, ele realiza prática mediúnica, mas não realiza uma prática mediúnica espírita. É diferente. Kardec continua a sua análise. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver em si faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mau, acreditando que podem mais tarde se afastar desse espírito. Kardec diz que não. Porque você se ligando a um espírito inferior, você estabelece uma sintonia obsessiva. E o espírito não vai se afastar com facilidade. Nós temos que tomar muito cuidado em utilizar os espíritos inferiores para determinadas práticas. Porque mais tarde eles cobrarão pelas atitudes. Por isso é que é importante a oração, a paciência, a fé. Kardec ainda continua comentando, muitas pessoas ficam plenamente satisfeitos de verem que estão psicografando, né? Ele está estudando especificamente aqui a psicografia, rapidamente. Ele está colocando a ideia de que se você buscar qualquer tipo de sintonia, qualquer tipo de prática, você estará se vinculando a espíritos inferiores. O espírito pouco se incomodando, como ter sido chamado, na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que em vir. Ou seja, a gente atrai com facilidade, mas ele não se afasta com a mesma naturalidade. E ele menciona que é de conhecimento dele, não é? Diversas conhecemos, que foram punidas pela presunção de se julgarem bastante fortes por afastá-los quando o quisessem. Por anos de obsessão de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz, até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções, passam as pessoas que não se cuidam nesse período de desenvolvimento da mediunidade. E começam a atuar segundo o próprio entendimento, segundo a própria vontade. A obsessão, quando se instala, ela, em se mantendo com o tempo, cria uma dependência psíquica entre espírito e o encarnado, obsessor e obsidiado, e esse vínculo psíquico não se desfaz rapidamente. Então, todas as vezes que a gente se lança pretendendo um desenvolvimento mediúnico rápido, nós podemos nos vincular a espíritos inferiores. Isso a gente nota naqueles grupos que não querem estudar.
que identificam de imediato que tem a possibilidade, por exemplo, da psicografia, da psicofonia, da vidência, e começam a atuar mediunicamente, sem preparo, sem conhecimento, sem uma base de sustentação. Então, como essas pessoas não conseguem diferenciar as mensagens, a natureza dos espíritos, a característica deles, se são espíritos elevados ou inferiores, aceita-se tudo. São as práticas exóticas que a gente vê e observa. Pessoas que lidam com mediunidade, mas sem nenhum conhecimento de causa. Então começam a criar em termos de mediunidade. Principalmente quando, através de atitudes mediúnicas exóticas, têm ganho financeiro. Cobram para orientar pessoas, cobram para desenvolver mediunidade nas pessoas. Kardec comenta que o espírito se mostrou, a princípio, abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado para repeli-lo à vontade. Ou seja, existem espíritos que criam na mente do médium a ideia de que o médium tem capacidade, sim, de a qualquer momento sair da fascinação e do domínio obsessivo. É uma tática. Por isso que ele diz aqui, o espírito que era abertamente mal, de repente ele se torna hipócrita. Qual é a atitude hipócrita? Exatamente essa de fazer com que o médium acredite que o médium está no domínio da situação, quando, na verdade, ele está sendo subjugado. Kardec, descrevendo sobre a escrita, não é, a psicografia, no item 213, ele diz: a escrita é algumas vezes legível, as palavras e as letras bem destacadas, mas com certos médiuns é difícil que outra pessoa, que não o próprio médium, a decifre antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. Isso nós já observamos, médiuns que começam a psicografia, eles escrevem, às vezes uma pessoa vai ler, ela não consegue ler, e o médium lê com a maior facilidade. Ao que parece, ali, naquele momento da leitura, o médium recebe um apoio intuitivo, e ele consegue decifrar as palavras, e às vezes outras pessoas não conseguem. Com o tempo, pelo hábito, a letra vai ficando mais legível e qualquer pessoa consegue ler. Nem todos os médiuns acontece isso. Isso acontece com alguns médiuns. Kardec diz também que muitas vezes se observa as palavras formadas com grandes traços, em que os espíritos não economizam papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito que consista em recomeçar, ao que ele, em geral, concorda de boa vontade. Ou seja, se você está tendo dificuldade, diz o codificador, você pode parar, acerenar e recomeçar nesse treinamento de psicografia. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para um médium, este quase sempre consegue obtê-la de forma mais nítida por exercícios frequentes e mais demorados. Há uma coisa muito interessante, quando a psicografia, às vezes o médium tem dificuldade de escrever, ele pode, no dia a dia, no cotidiano, quando ele for escrever, ele procurar desenhar melhor as letras, escrever de forma mais clara, a fim de que no momento em que ele estiver no automatismo da psicografia, as letras fiquem legíveis, porque ele escreve naturalmente de forma clara. Isso acontece também na psicofonia. Se o médium pretende traduzir o pensamento dos espíritos de forma clara, é importante que ele fale com moderação, evite gritar, evite utilizar no cotidiano xingamentos, palavras de baixo calão, porque
Quando a pessoa tem hábito de, por exemplo, de falar muito alto, de falar muito agressivo, não é? Ou usar palavras de conteúdo inferior, quando o médium entra em transe, isso sai automaticamente, porque está gravado no seu subconsciente, é do seu modo de ser. Então, é preciso que o médium aprenda no dia a dia a se conter. Na escrita, escrever com maior clareza, não é? E na fala, cuidar do que fala, para que no momento do transe ele espontaneamente repasse pensamentos mais controlados, ele evite xingamentos ou palavras de nível inferior, porque ele no cotidiano ele não utiliza. Mas se ele, dando um exemplo, ele é uma pessoa, o médium é uma pessoa que fala muito alto, né, fala aos gritos, quando ele entrar em transe, ele vai falar assim, muito alto. Por quê? Porque é hábito dele. Isso se repassa no momento do transe. Kardec observa também que, à época, ele notava que alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser uso nas reuniões do costume, para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada ou que não querem responder. E fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. São observações que Kardec traz do que ele observou à época, né? E pode acontecer em algum grupo mediúnico. Não necessariamente isso precise acontecer. Kardec está colocando as diversas formas de comunicação ou de manifestação dos espíritos. Então, algum espírito pode não querer escrever, é o que ele está dizendo. Ele colocaria ali um rabisco. Mas isso, como eu disse, é algo que o codificador observou. E, às vezes, nas reuniões mediúnicas que a gente participa, a gente não vê isso, tá? Exatamente porque é uma referência de pesquisa. Não quer dizer que isso aconteça em toda reunião. Então, Kardec, aqui ele está descrevendo quando o espírito conclui o que tinha a dizer ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel e o médium, quaisquer que sejam o seu poder e sua vontade, não obtém mais nenhuma palavra. Isso também é uma observação. Quando o espírito termina a comunicação, o médium não deve forçar, e à época em que se faziam aquelas entrevistas com os espíritos, ele observava que o espírito, quando não queria responder, ele parava de psicografar. Ao contrário, quando o espírito não conclui a ideia, o lápis se move sem que seja possível a mão, né, deter esse movimento. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, ele pode tomar a mão convulsivamente, não é? Ou a mão, melhor dizendo, toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever. E o médium não consegue, muitas vezes, ter controle sobre isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada ou que o espírito tenha concluído. É raro que não sinta o afastamento desse último. Essa descrição que Allan Kardec está fazendo aqui é para explicar para aquelas pessoas que nunca viram uma psicografia como ela se processa. Quem tem hábito de frequentar reunião mediúnica espírita deve ter observado esse tipo de fenômeno, ou seja, a mão pega o lápis espontaneamente, o médico está concentrado, de repente vem um impulso, ele pega o lápis ou a caneta e começa a escrever. De repente ele para. É isso que Kardec está descrevendo, ou seja, há um impulso involuntário, o médium pega o lápis e começa a psicografar. Terminou e encerra. Enquanto o espírito não terminou a psicografia, a mão continua fazendo o movimento. Então, o que é uma descrição que o codificador está fazendo desse tipo de fenômeno. Agora, isso pode variar de pessoa para pessoa. Estas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia.
A experiência revelará, na prática, alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui, e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Viu? O que nós estamos colocando é exatamente isso. Ele faz uma descrição mais ou menos genérica do que acontece no momento do transe, mas isso varia de médium para médium, de reunião mediúnica para reunião mediúnica. Então, muitos médios podem não sentir esse impulso para pegar o lápis. Vem uma intuição, uma ideia para pegar o lápis, e ele escreve serenamente. Pode escrever de forma legível, clara, calma, outros podem escrever mais rápido. Chico Xavier, por exemplo, psicografava em altíssima velocidade, páginas e páginas, e a letra, muitas vezes, sempre muito legível. As pessoas conseguiam ler. Era uma característica do Chico. Nem todo médium precisa ser assim. Então, o que Kardec está dizendo? Essas são explicações que ele deu até agora, que ele julgou essenciais para a pessoa ter uma noção, quando começar na reunião mediúnica, ele ter uma noção do que vai acontecer ali, ou de como acontece. Mas que no cotidiano vão acontecer, obviamente, variações de médium para médium. No item 214, Kardec faz a seguinte observação. Tudo que ele falou até agora, até o item 214, se aplica à escrita mecânica. Ele diz que é a que todos os médiuns procuram, mas é interessante, porque realmente as pessoas, a gente conversa com os psicólogos, todo psicólogo gostaria de ser mecânico, semimecânico. Já semimecânico, a pessoa fica assim, mas eu estou acompanhando, o ideal seria eu escrever sem saber o que eu estou escrevendo. Mas isso não quer dizer que a mensagem será de alta qualidade, se ele for mecânico, semimecânico ou intuitivo. O problema é da possibilidade de transmissão psíquica da mensagem, da tradução do pensamento do espírito. Então, o médium pode ser mecânico e não obter nada de mais elevado. Psicografar trivialidades. Ou semimecânico. Como nós já falamos em programa anterior, a diferença do mecânico com o semimecânico na psicografia é que um não acompanha o pensamento do espírito enquanto escreve, o mecânico. O semimecânico, ele é mecânico, só que ele acompanha pelo pensamento que está sendo escrito, mas ele é mecânico. Então, as pessoas às vezes querem ser médios mecânicos ou semimecânicos, acreditando que vão ficar como se fossem marionetes na mão de um espírito. Mas não é assim. O médium sempre participa. Como eu estou dizendo, pela sua capacidade de traduzir o pensamento do espírito. Então, não quer dizer que é vantagem ele ser mecânico. Ele pode ser um médium intuitivo. E as mensagens terem uma qualidade maior do que a outra. Por quê? Porque o médium oferece melhores recursos psíquicos ao espírito que pretende comunicar. Então, Kardec, no item 214, continua comentando: é raríssimo o mecânico puro. A ele se acha muito frequentemente associada a intuição. E aí ele comenta um pouco sobre a psicografia intuitiva. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar de sua faculdade. Isso é um fato. Muita gente reclama. Por isso ela gostaria de ser mecânica. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou de outro espírito. É da sua própria mente ou da mente de um espírito. Mas Kardec vai dizer: o médium não tem absolutamente que se preocupar com isso e deve prosseguir na sua prática. Porque somente com o tempo ele vai aprender a diferenciar os pensamentos. Essa é uma pergunta que todo médium iniciante faz. Como eu faço para diferenciar os meus pensamentos do pensamento do comunicante, do espírito? Só com o tempo.
Se durante a psicografia ou da psicofonia o médium começa a duvidar do que está escrevendo ou do que está falando, se ele faz isso que Kardec coloca aqui para que nós acabamos de ler, se ele começa a pensar se isso é meu ou se não é, ele trava o processo, ele interrompe a comunicação. O médium não deve fazer isso. Ele deve deixar fluir e, no final, com o grupo, ele fazer uma avaliação. Mas durante a recepção da mensagem, ele não deve criar nenhum obstáculo. Ele deve escrever naturalmente, seja de forma automática, seja de forma intuitiva. Tá? Porque essa autocrítica, e às vezes o médium quer fazer isso, ou faz isso espontaneamente, ele começa a escrever, de repente vem a ideia, será que isso é meu ou não é? Pronto, aí para, interrompe o contato psíquico, né, o circuito mediúnico, que eu comentei em programas passados, se desfaz. Por quê? Porque ele quebra a sintonia com o espírito. Então, essa dúvida inicial, ela só vai ser superada com o tempo. E é por isso que o médium precisa ter perseverança. Se ele não tiver perseverança, se ele quiser resultados assim muito rápidos, ele abandona a tarefa, porque muitas vezes isso não é possível. Depende de fatores que ele não pode controlar. Então, tire da mente a dúvida e escreva. E Kardec comenta exatamente isso. Se o médium observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que não lhe passavam pela mente. E muitas ideias até contrárias às suas, o que é prova evidente de que não vem do seu pensamento. Então, isso vai ficando mais claro com o tempo, com a prática, com o exercício. Continue, portanto. Com a experiência, a dúvida se dissipará, é o que fala Allan Kardec no fecho do item 214 de O Livro dos Médiuns. No item 215, se ao médium não for concedido exclusivamente ser mecânico, todas as tentativas para chegar a esse nível resultam-se infrutíferas. Ou seja, se o médium é mecânico, não é mecânico, se ele não tem essa predisposição, se ele não foi preparado no mundo espiritual para isso, ele não vai conseguir chegar nesse ponto. No entanto, ele não deve pensar que isso é uma desvantagem. Não. Não é ser mecânico ou não ser mecânico ou ser intuitivo. O problema, como eu disse, é a qualidade da mensagem. Muitas vezes o médium intuitivo, ele pode produzir muito mais do que um mecânico. Kardec faz essa observação. A mediunidade intuitiva pode produzir grandes serviços, se a pessoa souber aproveitar e não desmerecê-la. Continuando o item 215, se após inúmeras experimentações, durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz na psicografia, ou os que se produzem são por demais fracos para dar bons resultados, não deve ele persistir em tentar ser mecânico, mas observar, às vezes o pensamento que chega é vago, impreciso. O médium deve escrever. Na psicofonia, é uma ideia vaga, é um pensamento que lhe chega, ele deve falar. Porque na medida em que ele fala, ele vai estar no início muito consciente, mas ele fala porque foi o pensamento que lhe surgiu espontaneamente na hora da reunião mediúnica,
À medida que ele vai falando ou vai escrevendo, a sintonia se intensifica e o transe vai ficando mais pleno. É isso que Kardec está dizendo. O médium não deve refutar em escrever o primeiro pensamento que lhe é sugerido. Se ele se ficar criticando, será que esse pensamento é meu ou não? Ele nunca vai chegar a um resultado pretendido. E ele reforça, a experiência vai mostrar como fazer a distinção. Então, quem está desenvolvendo a mediunidade, concentre-se, faça uma prece, procure deixar o pensamento mais livre possível. Você vai ver que começarão a chegar ideias. Se você sentir vontade de escrever, escreva. Se você sentir vontade de falar, você fale. E, na medida em que você vai falando, o transe vai se intensificando. É o que o codificador está dizendo aqui nesse item 215. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber se o pensamento é do médium ou não. Isso ocorre quando, sendo ele puramente ou intuitivo, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Kardec está comentando aqui a questão dos médiuns inspirados ou mesmo os intuitivos, que muitas vezes não dá realmente para você identificar se vem de você ou não. Mas tivemos a oportunidade de comentar e repetimos o exemplo de Mozart. Mozart dizia que era inspirado, ou seja, quando perguntado de onde vinham aquelas composições, ele disse que simplesmente caminhava pelo bosque, na natureza, e de repente a ideia surgia. Realmente aí não dá para saber se é um espírito ou se é dele, se seria dele. Na verdade, seria uma conjunção. Mas ele dizia que realmente não era dele, porque não era ideia pré-concebida. Tá? Agora, dentro desse próprio exemplo, comenta o codificador. Pouco importa se o pensamento é seu, médium, ou do espírito, no caso da intuição ou da inspiração, desde que as ideias sejam boas. E aí ele diz, agradeça seu bom gênio, ou seja, agradeça seu anjo de guarda, agradeça seu mentor, que ele não deixará de lhe sugerir outros pensamentos. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos, dos sábios, e nós podemos incluir dos músicos, como nós comentamos, não é, aqui agora. Beethoven também se dizia inspirado. Existem compositores de músicas populares que também dizem que escrevem com uma rapidez imensa, a música lhe surge à mente. Agora, a música vai ser elevada ou não, dependendo da qualidade, não é, do esforço do médium, da natureza, das suas características pessoais. Seu amor, sua boa vontade. Então, no caso da intuição, da inspiração, muitas vezes não dá para se diferenciar muito. Com a prática, o médium acaba conseguindo também. A intuição ela vai ficando mais clara. À medida em que o tempo passa, você vai conseguir, parece que uma voz lhe fala, e você sente perfeitamente quando a ideia lhe surge ao pensamento. É uma questão de exercício, é uma questão de tempo, de prática, de estudo, de meditação, de oração, de trabalho no bem. Na medida em que a pessoa ela se dedica a essa atividade, ela vai conseguindo identificar. Ainda no estudo da faculdade mediúnica, no âmbito do desenvolvimento, nós não poderíamos deixar de comentar aqui um capítulo muito importante do livro Missionários da Luz, o capítulo 3 do livro Missionários da Luz, que André Luiz denomina de desenvolvimento mediúnico. O livro Missionários da Luz é psicografado por Chico Xavier, o autor espiritual é André Luiz, e ele está em companhia de Alexandre, e ele visita uma reunião mediúnica em que 18 médiums estavam tentando o desenvolvimento da mediunidade. E aqui, bem dentro do que Allan Kardec fala, que a obsessão é um grande obstáculo ao desenvolvimento do médium.
que o médium, a natureza do médium, o seu esforço de transformação impede o melhor contato com os espíritos superiores, André Luiz dá uma grande ilustração nesse capítulo 3, que nós indicamos uma leitura mais cuidadosa de todos, e nós vamos colocar, trouxemos aqui apenas alguns trechos, quando André Luiz faz a seguinte observação. Eles chegam antes dos médios no centro espírita, na sala da reunião mediúnica, e ele observa que já era muito grande a movimentação de espíritos, mesmo antes dos médios chegarem. E aí, daquelas 18 pessoas que estavam em desenvolvimento, ou tentando o desenvolvimento da mediunidade, André Luiz estuda 3 casos muito interessantes de médiuns que estavam tentando o desenvolvimento da psicografia, tentando o desenvolvimento da mediunidade, psicografia ou psicofonia, melhor dizendo, mas eles tinham muita dificuldade. Eles até diziam de um certo desânimo, mas continuavam indo à reunião, porque eles não conseguiam o intento. Aquilo que Kardec fala, às vezes você quer ser rápido e não consegue. Esse capítulo, ele se encaixa perfeitamente no capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, esse capítulo 3 do livro Desenvolvimento Mediúnico. Por isso que é importante estudar esses 2 capítulos associadamente, pelo que André Luiz coloca aqui. Os 3 tinham dificuldades. Um rapaz, um senhor e uma senhora, os candidatos ao desenvolvimento. André Luiz e Alexandre chegam próximo de um rapaz, é assim que ele descreve, um rapaz. Ele estava com o lápis em punho, ou seja, ele segurava o lápis ali com o papel, estava em profundo silêncio, concentrado, esperando psicografar. Mas André Luiz observou que a epífise dele, ele emitia uma luminosidade muito fraca. Então, o rapaz, ele não conseguia uma sintonia mais completa. Ele estava ali concentrado, em silêncio, mas não psicografava. E aí é que Alexandre pede para que André Luiz observasse o baixo ventre do rapaz. E aí André Luiz tem uma surpresa e ele revela um tipo de fenômeno muito curioso, que é o desenvolvimento de determinadas estruturas que ficam ligadas ao perispírito do indivíduo, de natureza muito escura. É como se fossem pequenas substâncias móveis. Ou seja, a região do baixo ventre desse rapaz estava inundada dessa substância escurecida e que, de certa forma, se nutria dos fluidos do médium. Daí surge uma nuance da obsessão que foi chamada por André Luiz de vampirismo. Ou seja, essa substância escura era nutrida, alimentada pela energia desequilibrada do médium. O Alexandre vai revelar para André Luiz que esse rapaz tinha muitos problemas na área sexual. Tinha graves distúrbios na área sexual. E era exatamente essa perturbação na região sexual que fazia com que ele tivesse muita dificuldade de sintonia. O segundo que André Luiz se aproxima é o de um senhor que também estava com muita dificuldade na concentração, e quando ele observou, ele era um usuário de bebida alcoólica contínua. O corpo dele exalava, inclusive, os vapores alcoólicos. E a terceira pessoa, uma senhora que estava também tentando a incorporação ou psicofonia, que tinha muita dificuldade, André Luiz observou
aqueles mesmos bacilos, é uma expressão que ele utiliza para dizer, tentar descrever aquela substância escura. No caso do rapaz, era na região genésica. No caso daquele homem que se utilizava de bebida alcoólica, era o estômago, os intestinos. E essa senhora, ele descreve que ela tinha o estômago muito dilatado. Ela tinha o fígado muito dilatado, em função da alimentação dela, que era uma alimentação muito desequilibrada. Isso chamou muito a atenção de André Luiz. Por que a atividade sexual desequilibrada, o uso de bebida alcoólica ou a alimentação excessiva e desregrada, por que isso atrapalha a concentração? Em tese, não deveria, porque a psicografia seria algo mecânico. O espírito se utilizaria da psique do médium no impulso involuntário. E é aí que o Alexandre, ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz que, falando daqueles candidatos, né, ao desenvolvimento da mediunidade, mas isso é mais ou menos uma regra geral. Nós costumamos dividir matéria e espírito, localizando-os em campos opostos. Está falando dos encarnados. Quando nós, ele, Alexandre, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Ou seja, por que é que desequilíbrios, quais os que descrevemos, afetam o desenvolvimento da mediunidade? Porque, na verdade, nós somos um agregado de vibrações, de energia. Nós falamos em corpo, perispírito e espírito, mas não existe uma fronteira. Nós somos uma unidade existencial, um espírito envolto de si, um perispírito e um corpo físico. Mas se você observar o corpo físico, ele é formado por átomos, não é? Com espaços interatômicos, com elementos subatômicos, e que isso se interpenetra no perispírito e atinge o espírito com muita facilidade. Então não existe uma barreira. A gente fala corpo, perispírito, espírito, isso é didático. O próprio Kardec diz, isso é para a gente compreender o que se está falando e reconhecer. Mas a região fronteiriça entre corpo e perispírito não é distinta. Entre perispírito e espírito não é distinto. Não é como se a gente vestisse uma roupa que há uma distinção. Não. Nós somos um agregado de fluidos, de energia, não é? Como diz aqui o Espírito Alexandre, de vibrações puras. E nessa unidade, qualquer coisa que afete o corpo físico repercute no cérebro, na mente do espírito, na mente espiritual, no cérebro espiritual. Tudo que se pensa atinge rapidamente o corpo, porque não há uma barreira, há uma integração. Agora, Alexandre vai dizer que o problema, ele usa aqui uma expressão muito interessante, para aqueles que se trancafiam nos cárceres da sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem viver. Eu destaco aqui, equilíbrio construtivo, ciência do bem viver. Ou seja, a utilização dos recursos genésicos, isso é da natureza humana, isso é natural. O problema não é o uso da sexualidade. Isso é um patrimônio que nós recebemos
e que compõem o nosso processo evolutivo. O problema não é a alimentação saudável, não é o que se ingere, mas o quanto e o como. Então, a questão está no desequilíbrio. Por isso ele diz aqui, nós temos que buscar um equilíbrio construtivo e a ciência do bem viver. Aqui nós podemos nos lembrar de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec denomina cuidar do corpo e do espírito. A mensagem começa com uma pergunta: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Ou seja, fazer sofrer o corpo, fazer o corpo, né, causar sofrimento no corpo, isso faz com que o espírito se eleve. A certa altura dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, o espírito, né, o comunicante diz: sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornar de menos egoísta, menos orgulhosos, mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Então, quando nós estamos falando do problema aqui da alimentação, muitas pessoas pensam, não, então eu devo deixar de ingerir esse ou aquele alimento. Esse ou aquele alimento atrapalha a minha evolução? Não. Nós estamos num corpo físico que precisamos de todos os alimentos que estão à nossa disposição e que nós necessitamos ingerir para a manutenção da saúde orgânica. Nós estamos no corpo físico, temos as injunções do próprio físico na perpetuação da espécie e utilização da sexualidade. Isso é natural. O problema não é você se abster num jejum, não comer isso, não comer aquilo, numa abstinência sexual. O problema não está nisso. O problema está na questão de evolução, em você se tornar menos egoísta, menos orgulhoso e mais caritativo com o próximo. Então, o problema não é fazer o corpo sofrer. É você transformar o seu jeito de ser. E é isso que interfere no desenvolvimento da mediunidade. Ou seja, não é a abstinência de alimentos ou do uso da sexualidade, mas como você usa. Agora, os excessos, os desregramentos fazem com que o indivíduo se sintonize com espíritos obsessores, podendo criar essas substâncias escurecidas no perispírito do indivíduo e que vai lhe impedir a melhor sintonia, por causa da íntima ligação que existe em corpo, perispírito e espírito. Esse é um tema extremamente importante. Muitas pessoas têm realmente muita dificuldade no desenvolvimento da mediunidade, e não param para estudarem a si próprios. Pretendem descobertas exteriores, mas não voltam para o interior, a observar aquilo que precisa ser transformado em si. Desenvolvimento da mediunidade significa desenvolvimento da alta espiritualidade. Por isso é que se a pessoa não fizer um esforço da autotransformação, ele pode até participar da produção de fenômenos, mas ele não conseguirá a melhor qualidade desses fenômenos. Então, o André Luiz, no capítulo 3, ele descreve o problema da obsessão, não é? Exatamente como Kardec coloca, ou seja, as ligações com as sintonias com espíritos inferiores, causando, inclusive, criações mentais de espíritos obsessores que ficam fixados no perispírito do indivíduo e que vão lhe sugando a energia. Há uma grande perda de energia nessas substâncias escurecidas que nós mencionamos. São formas, pensamentos, são criações psíquicas de obsessores alimentados pelo próprio encarnado. Por isso a expressão vampirismo, porque o indivíduo ele vai liberando o ectoplasma, então a pessoa ela vai se consumindo nesse processo obsessivo.
E isso é que dificulta a sintonia, como Kardec coloca. A obsessão é um grande obstáculo à tarefa da mediunidade, ao desenvolvimento da mediunidade. Bom, no próximo programa, eu começo no item 216, ainda do capítulo 17, exatamente porque Kardec faz um estudo delongado, como nós mencionamos. Vamos ver se temos algumas perguntas aqui no... As perguntas podem ser colocadas no Telegram. Todas as perguntas serão respondidas. Vamos ver aqui se nós conseguimos sintonia. A conexão não está adequada para as perguntas. Talvez eu não consiga ler as perguntas hoje, mas você coloque as perguntas no Telegram, que nós responderemos a todas as perguntas. Tá? Mesmo que às vezes a gente não consiga já na mesma semana, mas todas as perguntas serão postadas. Bom, nós vamos ficando por aqui. Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Nossos encontros semanais ficam sempre gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca de mediunidade ou gostaria de ficar atento à programação da FEB TV, acesse o nosso Telegram, @FebTV_Médiuns. E você pode encontrar todos os programas já gravados num só site, febtv.com.br/médiuns, inclusive todas as respostas do Telegram. E lembrando, convidando você a continuar estudando as obras da codificação. A FEB TV disponibiliza agora 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Segunda-feira, às 20 horas, hora de Brasília, estudando o Livro dos Espíritos. Terça-feira, estudando o Livro dos Médiuns, às 20 horas, hora de Brasília. E nas quintas-feiras, 21h30, hora de Brasília, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Assista segunda, na terça e na quinta-feira. E seja também um padrinho da FEB TV. Ajude a manter esse e outros estudos, acessando febtv.com.br. Agora as perguntas baixaram, mas são perguntas muito interessantes. Nós vamos responder essas perguntas no próximo programa. Fique atento que nós continuaremos o estudo do desenvolvimento da mediunidade e tocaremos nessas questões todas aqui, questões muito interessantes. Mas eu aguardo você na semana que vem. Até lá! Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu?
quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história. Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Eu quero